Opa, bons dias. Cá estamos novamente numa manhã de terça-feira. Hoje eu acho que é dia 11, 10, não sei, de novembro. Esse episódio irá ao ar daqui a alguns dias. A vida tá uma correria tão grande, mas eu tô, graças a Deus, conseguindo fazer os episódios. Tô ficando um pouco perdido, viu, gente? Porque a cabeça tá cheia de coisa. E eu tento gravar de improviso para ser o mais espontâneo possível, para ser o mais, autêntico possível nos erros, nos acertos, nos comentários e tudo. Até para tornar a conversa mais fluida, não parecer uma coisa tão ensaiada. Porque aí também, se alguém quiser participar, se alguém quiser falar alguma coisa, fica até mais fácil, né? Bom, eu falei no último episódio, foi de que mesmo? Foi de preparar cenários de RPG, né? Foi de como que era, quando era antigamente, para você acessar produtos no Brasil, né? Como que era a mídia disponível pra gente nos anos 90, como que era difícil encontrar os livros. Não foi disso que eu falei? Foi, não foi? Pois é. Hoje eu quero falar do contrário. Contrário não, né? Eu quero fazer o contraponto, comparando com a situação de hoje. Porque o que deve ter ficado para vocês do podcast passado? Nos anos 90, quando alguém queria jogar RPG, era difícil comprar os cenários, porque eles eram caros e a oferta deles era limitada. Não era todo lugar que tinha, e quando tinha era caro, né? E aí, cada mestre procurava fazer o seu próprio cenário ou inventar suas próprias coisas, mesmo quando comprava alguma coisa pronta, né? Para expandir aquilo, tinha de usar da própria criatividade. E aí, nisso, a pessoa usava suas próprias referências e seu gosto pessoal, tentando casar aquilo com o gosto pessoal dos jogadores envolvidos. E aí, os jogadores envolvidos também tentavam exercer seu próprio gosto pessoal dentro das campanhas de RPG. E isso às vezes gerava um atrito, né? Porque muitas vezes os heróis que nós seguíamos nos anos 80, 90 e até a primeira década do século 21 eram aqueles heróis solitários, típico lobo solitário. E aí, essas eram as nossas referências para os personagens. E você tem que jogar RPG num grupo, né? E aí é difícil você colocar um lobo solitário que tem um grupo em volta dele que é tão importante quanto ele, né? Pois é. Essas eram as questões nos anos 90. Vou falar um pouco hoje sobre como que isso mudou, né? No que mudou para melhor e no que mudou para pior. Então vamos lá. Ao contrário do que a gente tinha ali até os anos 90, quando chegou o século 21, com as redes sociais, com o desenvolvimento de tantos aplicativos, com o desenvolvimento tecnológico, né? Todo o acesso global que foi garantido ao Brasil com relação à internet e tudo, o que se viu foi um crescimento muito grande mesmo, da capacidade de acessar conhecimento. E isso, eu não vou nem dourar a pílula, vou direto ao assunto. Isso se deveu muito à pirataria, porque a pirataria colocou no colo de todo mundo todos os livros de RPG já lançados. Tem um PDF que é até lendário, que é um PDF que tem uma capa que eu diria que é proibida para menores de 18 anos, e é antigo, é do começo dos anos 2000. E curiosamente essa capa é a única ilustração que tem no PDF. Esse PDF continha todos os livros de AD&D segunda edição. 4.000 páginas, vamos dizer assim. Por que 4.000 páginas? Porque era mal diagramado, porque era todo ferrado nas tabelas, porque não seguia nenhum padrão, não era uma coisa assim. É como se alguém tivesse pego um arquivo RTF, que vocês nem sabem o que é, né? E transformado num PDF.
E aí um livro de 80 páginas virava um livro de 250 páginas. Esse PDF rodou o mundo. Esse PDF é um PDF de nem sei quantos giga ou quantos mega, nem sei. Grande, PDF grande, deve ter giga mesmo de memória. Todo mundo tem esse PDF, né? Ele não é propriamente os livros, né? Escaneados e organizados e tudo, tal e qual está no conteúdo dos livros, mas ele tem todo o conteúdo dos livros. Então, ainda que por vias escusas, de repente você podia sim ter acesso a todo o texto. Você podia ter sim acesso a todo o conteúdo. Tem umas situações na nossa sociedade que são controversas assim mesmo, né? E aí, Eccleston, você está fazendo apologia da pirataria? Não, eu estou relatando as coisas como elas são, como elas foram. Independente do que eu gosto ou do que eu não gosto, do que eu quero, do que eu não quero, do que eu aprovo, do que eu não aprovo. O fato é que no começo do século XXI existiam redes de trocas de informação que compartilhavam de tudo. Então, se até o final dos anos 90, a única maneira de você conhecer um artista e ter as músicas de um artista era se você fosse a um show, comprasse o disco, comprasse o CD, comprasse a fita cassete, comprasse o DVD, comprasse o VHS, né? Alguma coisa nesse sentido. O que aconteceu do final dos anos 90 ao começo dos anos 2000? Surgiu o Napster, surgiu o Torrent, surgiram as plataformas de compartilhamento de arquivo. Então, de repente, toda a informação começou a circular livremente. Eu não vou entrar no mérito de certo, errado e tudo, eu estou narrando o fato. O fato é que, de repente, teve banda que se posicionou contra e banda que se posicionou a favor. E isso vai depender, no meu modo de ver, do tipo de contrato que essa banda tinha. Porque tinha banda que ganhava mesmo, era nos shows. Ganhava mesmo, era fazendo as turnês. Vamos dizer, o modelo de negócios deles era assim. O modelo de negócios deles era: rodemos o mundo em turnês para vender os shows, lotar os estádios, vender o material promocional associado à nossa música. Esse era o modelo de negócio, porque a gravadora era a detentora dos direitos reprográficos, se eu não me engano. E tinha outras bandas que não, tinha banda que era o seguinte: eu sou dono do direito autoral da minha música, então quando você viola o meu direito autoral, você está roubando o meu dinheiro. Eu não vou dizer quem está certo, eu não vou dizer quem está errado, não cabe a mim. Eu estou apenas relatando que isso acontecia, isso começou a acontecer. E antes disso, a única chance que você tinha de acessar uma coisa e divulgá-la, vamos dizer, de uma maneira dita e legal, era se você comprasse uma fita cassete. E eu não estou brincando. Ou você comprava uma fita cassete ou uma VHS, tá? No caso da fita cassete para música, você ligava seu sonzinho, ok? Botava na rádio e gravava a programação da rádio e esperava que a sua música tocasse, aquela música tocasse. Ainda assim, quando você fizesse isso, havia uma grande chance deles cortarem a música, do locutor falar em cima da música, daquela coisa da vinheta da rádio ser tocada em cima da música. Então você não teria a música tal e qual gravada no disco. Isso que eu tô falando pra música, gente, isso é verdade pros livros, isso é verdade pros filmes, isso é verdade pra tudo, tá? Toda produção cultural que pode ser registrada e compartilhada de maneira eletrônica. Pois bem, quando surgiu a internet mesmo, popularizada no Brasil e no mundo, quando chegaram as redes P2P, que é peer-to-peer, todo o material cultural era acessível, tudo. Um sujeito comprava um CD de uma banda, sei lá, qualquer banda. Comprava um CD de qualquer... Não vou falar ninguém para poder não criar rusga nem nada, eu não tô aqui para isso. O sujeito comprava um CD de uma determinada banda, botava esse CD no CD player do computador, aqueles potentes de 48 vezes, né? Que na verdade era só 12 vezes, porque o gravador roda mais devagar e etc e tal. E ele copiava essas músicas
apertava assim com o botão direito em cima do CD, clicava em explorar e abria o CD com os arquivos. Copiava os arquivos do CD para o HD, instalava um programa de compartilhamento, colocava isso para ser baixado online por outros colegas. Isso foi uma revolução no mundo cultural. Isso foi uma revolução enorme. Isso foi e é utilizado até hoje de maneira mais que legítima para compartilhar toda a produção científica que você tem no mundo. É assim que funciona. É assim que os cientistas conversam, vamos dizer assim. É assim que os bancos conversam, que o mundo conversa, compartilhando as informações em tempo real. E para o RPG não foi diferente. Se antes a gente tinha de esperar 1 ano ou 2 para um livro de RPG sair nos Estados Unidos e chegar aqui em inglês, nem era o traduzido, era o inglês, de repente você tinha um acesso instantâneo, imediato. Saía lá de manhã, chegava aqui 5 minutos depois. Então você ter o acesso à comunicação, à documentação, ao conhecimento, à produção cultural, científica, quer que seja, é um diferencial absurdo. Absurdo. E de repente, para você baixar um arquivo, você vai piratear um negócio, quer queira, quer não, aquela pessoa que nunca teria dinheiro para poder ter um livro de RPG, de repente ela tinha 50 livros de RPG. Ah, mas é o PDF, ah, mas é mal feito, ah, mas ocupa espaço demais no HD, ah, mas é o dia inteiro fazendo download. É, meu filho, mas era possível, entende? Quando que você ia poder gastar 10 salários mínimos com RPG? Nunca. De repente, a pessoa, sem gastar tanto, porque há gastos envolvidos, né? Você tem que fazer um computador, você tem que ter uma conexão, você tem que fazer um tanto de coisa. De repente, essa pessoa tinha sim como ter acesso a esses livros. E essa pessoa tinha como ler esses livros. E essa pessoa tinha como entender e se posicionar sobre isso. Então a primeira revolução que tem no século XXI com relação ao RPG é a revolução do acesso. Você está em condições de ler o que já foi escrito. E aí foram aparecendo PDFs em cima de PDFs, produtos em cima de produtos. Chegou-se ao ponto de que aquilo tornou-se uma coisa tão significativa que de repente surgiram as lojas virtuais de material, de PDF. A Drive-Thru RPG está aí, ó. O que ela faz? Ela te vende o PDF, né? Se você hoje quiser lançar um livro, por exemplo, você não precisa lançar ele físico, você lança o PDF. Produz o livro em inglês, bota na plataforma do Drive-Thru, bota lá um Pay What You Want, né? Paga o que você quiser, bota lá $1, né? E você ganha esse dinheiro nessa produção. Então quer dizer, você sai de um contexto onde o livro é físico, o material é físico, limitado, registrado, de tiragem pequena, né, em outra língua, inacessível, para uma realidade na qual o livro é virtual, acessível, divulgável, né, promulgável e tudo mais, editável, copiável, né, enviável para lá e para cá, de maneira que você consegue compartilhar o conhecimento, ainda que em língua estrangeira, de maneira muito facilitada. Isso fez com que mais pessoas lessem os cenários, isso fez com que mais pessoas lessem os sistemas, porque você ampliou o acesso exorbitantemente, e fez com que mais pessoas desenvolvessem capacidade crítica a respeito dos cenários de RPG. E sabe qual foi a ironia da coisa? Olha só que lindo. Do meio dos 2010, dos anos 2000 para frente, 2006, 2007 para frente, especialmente com o advento da 4ª edição, essa coisa de cenário próprio de RPG começou a ser vista de maneira não tão elogiosa assim. As pessoas passaram a querer jogar o material oficial, ainda que pirateado, mas elas não queriam mais jogar o material caseiro, sabe?
Isso foi uma coisa que eu fiquei impressionado, porque eu vivi isso. De repente, nos fóruns de RPG do Brasil, as pessoas começavam a falar de maneira não muito elogiosa dos mestres que criavam o próprio cenário ao invés de jogar o cenário oficial. Algumas afirmativas eram feitas de maneira bem discreta. Algumas pessoas falavam de maneira assim até acanhada, mas tinha outras pessoas que começaram a falar como se os mestres fossem verdadeiros traidores da causa, por não estarem consumindo mesmo, comprando o cenário oficial do sistema para poder jogar. E isso foi ficando uma coisa ainda mais, digamos assim, evidente com o renascimento dos eventos de RPG no Brasil. Que a gente teve um hiato, né? Do final dos anos 90 até 2004, 2005, a gente teve um período aí de luto no RPG nacional com relação a eventos. Qualquer dia que eu tiver mais coragem eu falo disso. Ali pelo lançamento da 4ª edição, 2006, 2007, as coisas começaram a se reacender, se reavivar. E as pessoas voltaram a ter coragem, vamos dizer assim, né, de jogar RPG em público, em eventos de RPG com pessoas desconhecidas. E aí, dentro de um evento, para você trazer seu cenário pessoal para jogar, por exemplo, é ruim, né? Porque só você conhece. E aí o evento é limitado, são poucas horas de jogo e de repente você está falando de um lugar que literalmente só existe dentro da sua cabeça para pessoas que às vezes nem estão tão interessadas assim, porque elas nunca ouviram falar. Então pode ser que elas ouçam falar a primeira vez e desabonem, não queiram, né? E aí de repente o sujeito, no evento ali de 6 horas, com uma mesa que vai durar 4 horas, ele ficou ouvindo você falar 1 hora a respeito do cenário e ele tá assim, velho, foda, velho. É isso aí, velho, vamos jogar, velho, né? E não tá dando conta mais daquilo. Então, por várias razões acumuladas, algumas mais elogiosas e outras um tanto quanto cretinas, as pessoas passaram a desdenhar. Desdenhar de começo não, mas de começo começaram a evitar, começaram a repensar, reflexionar a respeito dos cenários caseiros de RPG. E aí, com o passar do tempo, começaram sim a desdenhar. Porque quando você teve o declínio, vamos chamar assim, da 4ª edição, e você teve a ascensão do Pathfinder, e até de outros cenários como Call of Cthulhu e tudo, eu vou chamar de Clayton, tá? Call of Clayton e tudo mais, você teve o quê? Uma chegada já 2010, 2011, você teve uma chegada de material oficial. E esse material, de novo, graças a meios lícitos e ilícitos, ele de repente estava aí disponível para todo mundo acessar, né? E isso é uma parada que é um divisor de águas, porque você sai sim de uma situação na qual nos anos 90, 80, 90 e até começo dos 2000, você dependia de uma, de uma pessoa que tinha de ser interessada, que tinha que se dedicar, que tinha que fazer aquilo acontecer, o cenário de RPG, né? E que por essa dedicação mesmo tinha ali um apego com aquilo que estava fazendo. Você sai dessa situação para uma situação na qual você tem uma dúzia de cenários para você ler, conhecer e escolher o melhor, na sua opinião. Sem tanto apego, vamos dizer assim, né? Relativamente menos apego, ou pelo menos deveria ser, né? Então o que você tem? Você tem que as pessoas começam a estruturar o seu jogo em volta de cenários oficiais, que seriam, teoricamente, né? E a gente busca isso na nossa sociedade mesmo, né? Seriam isentos. Seriam cenários que, como aquela pessoa não está ali do seu lado, como ela não conhece você e seus colegas, seria uma coisa que não foi feita necessariamente para você. Seria uma coisa idealmente feita para contemplar a essência do jogo.
né? E se deu dizer que você gostou, quando você é apresentado a um produto oficial, que é feito essencialmente para contemplar a essência do jogo, ou você acredita que ele foi feito assim, e você gosta desse material, o que você, como consumidor, percebe é que você está mais conectado à essência do jogo. Então isso também gera um apego, uma identidade, uma identificação, né? É um aspecto bom, é reconfortante. Então o que você vai querer fazer? Você vai querer jogar aquele cenário, você não vai querer jogar o cenário de XPTO, né? Que o coleguinha, não sei da onde, já escreveu 250 páginas dos personagens, etc, 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 etc. E uma vez que você viu esses cenários e você tem um personagem na sua cabeça que ainda é aquele lobo solitário, etc e tal, você já vai querer criar o histórico de 15 páginas daquele seu personagem tão maravilhoso que cai como uma luva naquele cenário tão fantástico que você acabou de conhecer. Então essa foi a caminhada realizada até os dias de hoje. Mesmo no movimento OSR, se vocês olharem bem, as pessoas estão pagando um dinheiro razoável, vamos dizer assim, em materiais oficiais traduzidos. Por quê? Porque o que se tem de fé hoje em dia é que de 2010, 2012 para cá, é que o material que presta é o material oficial. O cenário oficial, a regra opcional oficial, as classes oficiais, as raças oficiais, tudo derivado de uma crença, que eu não vou perder meu tempo dizendo se ela está certa, errada, se ela é melhor ou pior, mas ela é sim muito verdadeira, uma crença de que a editora de RPG, qualquer que seja ela, sabe melhor, estritamente melhor, o que é melhor para você e seu grupo de RPG, ao invés de você ouvir a opinião de um colega que está do teu lado e jogar o cenário do colega que está do teu lado e querer saber do posicionamento do colega que está do teu lado. Então as pessoas compram o material oficial, compram ou acessam de outra forma, porque a crença é a de que desse material oficial sairá uma experiência de jogo estritamente melhor do que uma experiência de jogo derivada do material caseiro. Então nós temos uma virada, né? Uma mudança de perspectiva. Você tem uma mudança de perspectiva muito grande. Se antes, nos anos 80, 90 e até meados da primeira década do século XXI, o que era muito elogioso era a pessoa ter o seu próprio cenário de jogo, hoje em dia, em 2024, o que a gente tem é que a pessoa que está querendo produzir o próprio cenário, ela é uma pessoa controladora, ela é uma pessoa que só sabe jogar do jeito dela, ela é uma pessoa cismada, ela é uma pessoa que deveria ser menos aborrecida e comprar logo o material oficial, comprar ou obter o material oficial e jogar com todo mundo do jeitinho que todo mundo joga, que todo mundo aprendeu a desenvolver, ao invés de ficar inventando moda, né? Às vezes as coisas não são ditas assim com tanta clareza, né? Mas a aura em volta dessas conversas e o ambiente no qual essas conversas ocorrem, ele é basicamente esse, um ambiente de repúdia ao cenário próprio, ao sistema próprio, à regra própria, à regra opcional própria, ao material de fã, né? É dito artesanal, é dito caseiro, e assim, sempre num sentido pejorativo, nunca num sentido neutro ou quanto menos elogioso, né? Só que a gente que é velho, a gente que é um RPGista de 45 anos de idade, a gente que é um cara cismado mesmo, cismado é de cisma, viu, gente? É rompido. A gente que é um sujeito que rompeu mesmo com uma determinada tradição, a gente quer escrever o nosso cenário próprio. A gente tem uma ideia bacana que a gente acha que vai ser bacana se ela for bem escrita e bem apresentada. E aí a gente persiste na criação desse cenário.
E quem sabe um dia ele verá assim a luz do dia, será acessado, pisoteado, escarnecido, insultado, ironizado por nossos colegas, nossos amigos, nossos companheiros aí, né, de aventuras e desventuras nos jogos de RPG, nas mesas aleatórias de RPG da vida, né? E assim nós chegamos a 2024, quase 2025, procurando um lugar onde apresentar o nosso material de jogo, que não é lá assim uma coisa tão revolucionária, né? Eu não vou conquistar o mundo a partir de um cenário de RPG, mas eu acho que eu poderia apresentar assim uma coisa um pouco mais diferente daquilo que comumente se viu nesse último meio século de RPG. Então, meus queridos, eu vou ficando por aqui, já deu 26 minutos. Acho que agora nós trouxemos a discussão para tempos atuais, a conversa para tempos atuais. E vamos tentar progredir a partir daqui, tá bom? Vai virar uma série, Eccleston Júnior falando sobre a criação de mundos. Ai, ai, que delícia!